e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez, que bom estarmos juntos para mais uma programação especial da nossa IEAD, o programa O Mádio Connect, e esse dia tá especial, esse dia tá bom demais. Nós estamos juntos mais uma vez com a nossa família em Cristo Jesus. Está aqui o pastor Valdelir comigo mais uma vez, pastor Valdelir. Deus abençoe o senhor mais uma vez. Obrigado pelo carinho, obrigado pela disposição de estar com os jovens da UMAD. Pastor Valdelir, considerações iniciais? Obrigado, pastor, Pai do Senhor, a todos. Eu sou muito feliz em poder estar com o senhor aqui mais uma vez, né? Agradeço a sua pessoa, o pastor Sérgio, o pastor Alinor, que são uma bênção para nós, né? E feliz poder estar aqui com o senhor mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado nós também, né? Nossa gratidão também, pastor Sérgio, pastor Alinor, obrigado pelo carinho, pela liberdade, né, que eles dão para a gente estar trabalhando aqui, abordando os assuntos, as temáticas. Deus abençoe todos os nossos pastores aqui da Assembleia de Deus em Joinville e Brasil afora, mundo afora, que Deus abençoe você que desenvolve um trabalho pastoral, missionário. Deus abençoe os homens de Deus em toda a terra. Também está com a gente aqui mais uma vez Isaac, meu amigo, meu mano. Deus abençoe nessa noite. Amém, pastor. Obrigado, tá? Mais uma vez estamos aqui, né, pela oportunidade. Obrigado, tá bom? Certo. E a Bianca, né? Bianca não pode Aí, faltar mais. Onde está o Isaac, está a Bianca agora. Tamo aí, né? Como diz aí o pessoal, tamo junto. Tamo junto, tamo misturado, né? Glória a Deus. Gente querida, nós, como sempre, aqui nos programas do Mádio Connect, nós temos um assunto a ser abordado. Nós vamos trabalhar um assunto que o pastor Valdelir achou interessante, e a gente pensou juntos isso aqui um tempo atrás. Daí esses dias eu estava dirigindo, né, pastor Valdelir? A gente estava conversando. Me veio uma impressão, deixa eu mandar um áudio para o senhor aqui para mim não esquecer. E aí o assunto fala sobre o reino de Deus. E que assunto maravilhoso, né, pastor Valdelir? Reino de Deus. O que é esse reino? Como é esse reino? E nós somos súditos, nós fazemos parte, fazemos como filhos, né? Se há um rei, nós somos filhos desse rei, nós somos príncipe. Como é que é esse negócio de reino, pastor Valdelir? Vamos começar a falar sobre isso nesse momento. Maravilha, né? Que bênção de Deus. Quando fala em reino, fala um rei. Todo reino tem um rei, né? E o nosso rei é maravilhoso, né? Fazer parte desse reino, olha, pastor Edson, é maravilhoso. Seja jovem, seja criança, seja adolescente, seja ancião, não importa. O importante é estar inserido neste reino. Isso que importa, né? Glória a Deus, né? Um princípio básico, simples, reino, desprende rei, desprende súdito, desprende leis, desprende governo, e assim vai, né? E aí é uma linha que muita gente aborda, muita gente fala, reino, mas nós vamos falar um pouquinho sobre reino e o reino do nosso Deus, o reino eterno de Deus, né? Isaac, você já ouviu alguma coisa sobre isso? Já ouviu falar de reino, alguma coisa nesse sentido aí, mano? Já, pastor, já em filmes, né? Filmes, música mesmo, né? Em louvores, né? É uma coisa muito bem citada, né?
reino. Bianca, o que você pode falar para a gente, Bianca? Já de começo, assim, visão tua de jovem, da igreja, quando fala de reino, claro que a gente podia associar, né, a figura primeira que vem na mentalidade do jovem, pelo menos eu, na minha juventude, assistia muito filme medieval. Então, já associava reino, castelo, rei, que pessoal lá que trabalha lá dentro do castelo, mas a gente está aqui para falar de um reino que é eterno. Nesse sentido, ele não teve começo e não tem fim, né? Porque a palavra eternidade significa isso, que não tem começo e não tem fim. O que você já ouviu falar dentro dessa questão de um reino eterno, não esse reino temporal? Grandes reis passaram por essa terra, governaram 30, 40, 50 anos e foram, né? Mas quando a gente fala de reino eterno, Bianca, o que você já ouviu falar desse assunto? Como o pai falou, né? A gente fala de reino, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é rei. E quando a gente fala de reino eterno, nós, jovens, né, crescemos na igreja, a gente vem aquilo que o pai falou, né? Nosso rei é maravilhoso e o nosso rei, a gente não chama ele só de rei, né? A gente pode chamar ele também de pai. Então, quando fala reino eterno, para mim, traz uma questão de esperança. De saber que aqui a nossa vida é passageira, né? Tem algo melhor que nos espera. É bacana a gente pensar o seguinte, a Bíblia é a nossa base, né, nossa base de regra de fé, prática e vida. E a Bíblia Sagrada, ela narra a história do povo de Israel, o povo judeu. É um povo que durante muitos anos, muitos séculos, ele teve como estado de governo a monarquia. Então eles tiveram reis, né? Começou com o sacerdócio, começou com os pais, né? Os patriarcas desprendeu daí aquela linha sacerdotal, e depois daí, logo após o período do profeta Samuel, é que surge o primeiro rei, que foi Saul, né? E dali para frente, pastor Valdeli, toda a história de Israel até os dias dos apóstolos, aonde já tinha, né, o período apostólico, onde já tem daí um imperador romano e tal. Mas até um pouco antes disso, eram reis que estavam governando Israel e Judá, né? E como era esse período, né? Como funcionava ter um rei como governante? O senhor que é um estudioso da Bíblia Sagrada, o povo conseguiu viver bem debaixo de um governo humano, de um reinado humano, mesmo sabendo assim, quando a gente fala de Israel, quem que é o governante de Israel? Um israelita. Né? Subentende-se isso. O básico é que um rei para o Brasil, se fosse um exemplo, que tivesse um rei hoje, seria um rei brasileiro. Você não vai colocar um argentino para ser rei do Brasil, não vai dar certo. Né? Mas então, assim, mesmo sabendo que é meu sangue, que é gerado da mesma árvore genealógica minha, os nossos pais são incomuns, o povo estava satisfeito em ser governado, em ser gerido por um governante sendo seu semelhante, seu irmão? Ou como que funcionou nessa época ali? Vamos falar primeiro de governo humano, né? Isso. Na realidade, pastor, na época antes da monarquia, houve o período teocrático, a teocracia, né? Onde Deus ele governava diretamente com o povo, né? Só que o povo achou por bem que não queria Deus como rei. Deus, inclusive, quando Samuel foi escolher um rei que o povo pediu, que foi Saul, inclusive, Deus disse para Samuel, não fica tranquilo, eles não estão desprezando você, estão desprezando a mim, Deus disse. Aí Deus instituiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Né? Depois veio Davi, depois veio Salomão, que aí nós chamamos de o governo unido, monarquia unida. Né? E depois houve a divisão dos reinos, né? Que daí vem a monarquia dividida. Né? Então, mas em todo esse período de tempo, aí podemos falar aqui um pouco sobre Reino Norte, Reino Sul, os cativeiros, enfim, tá? Porque o tempo é sucinto, né? Tem que ser breve, né? Então o que acontece? Só que todo reino tem um rei, todo rei tem um estatuto, todo estatuto tem dever e deveres, né? Só que o povo, ele nunca está contente, nunca está contente. Só que o importante, o que eu entendo, Deus queria escolher um povo que fizesse parte do seu reino. Do seu reino. Isso que Deus sempre quis. Né? Então, importante, pastor, você entender que Deus quis um povo que servisse Ele. Tá? Nós usamos a expressão, teologicamente falando, né? Usamos a expressão que Deus queria que o seu povo servisse de bênção para as demais nações.
né? Nós usamos a expressão, a missão centrípeta. Nós podemos usar assim, tem uma palavra, missão centrípeta, que nós devemos ser exemplo para as demais nações. As demais nações deveriam entender que nós temos um rei, o nosso reino é maravilhoso, né? E as nações vizinhas olhariam para o nosso rei, para o nosso reino, o nosso jeito de andar, e eles viessem imitar nós. Tem uma questão interessante. Por que eu pedi para o senhor explicar um pouquinho como funcionava o reinado dos pais, né, no período patrístico ali de Israel, os primeiros reis, tal, Saul, depois Davi, Salomão. depois Salomão, e assim Roboão, Jeroboão, e aí vai, né, Aí vem a vai monarquia desprendendo. dividida. Não funcionou. Não funcionou. pode ser alguma. Não funcionou porque alguém usa uma expressão que é muito simplória, mas tem um certo sentido, né? Que aonde tiver uma intervenção humana vai acontecer alguma coisa errada. Então, o povo não se sujeitava plenamente e o próprio rei acabava permitindo que as vaidades tomassem conta do seu coração e ele perdesse o princípio que Deus plantou através da orientação da lei e dos profetas, que era como o rei deveria governar. O rei nunca deveria esquecer que ele foi escolhido para governar os seus próprios irmãos, né? Mas essa, como o senhor disse, não foi uma vontade inicial de Deus. Então, o reino humano, ele não nasce como uma vontade de Deus para o seu povo, para os seus filhos, na verdade. Vamos usar essa expressão, né? O povo que ele elegeu, os filhos dele, podemos assim dizer. O que ele queria? Ele queria ajudar os seus filhos. Então, como um pai, tem a história do pródigo, né, que ela se encaixa bem para isso, Isaac. Como um pai que ele quer ajudar o filho, acima de qualquer circunstância, ele quer ver o seu filho bem. Então, os filhos insistiram tanto que queriam um rei, como as demais nações, que Deus deixou eles ter um rei. E eles passaram a ter governo humano. Só que o governo humano, Deus permite, mas mesmo sendo meu semelhante, direto, meu irmão, meu sangue, não vai funcionar. Parece que Deus queria mostrar isso para as pessoas, que um governo humano, dado a queda, dado ao pecado, a vaidade no coração do homem, o orgulho, né, que permeia, que está sempre cercando a gente está num estado bem pequenininho social, aí você está lá, eu não vou citar nenhum tipo de ofício aqui que a gente pode ofender, de repente alguém que trabalha naquele ofício, mas imagina que você está num serviço bem simplório, mas daí você se torna um líder daquele serviço simplório, às vezes entra um orgulho no coração daquela pessoa, porque agora ele é o líder daquele serviço, e ele já não está mais entendendo um princípio básico, que a obrigação como governante, como líder, não é ser servido pelos demais, é dar exemplo de como servir para os outros que estão, né, que estão sendo liderados por ele. Então o líder é o que vai na frente, o que vai fazendo, o que vai desbravando, e não o que é servido. O problema do reinado de Israel é que os líderes começaram a achar que eles tinham que ser servidos pelo povo. Aí, pastor, daí não entra a vontade diretiva de Deus. Deus não dirigiu Saul. Deus não quis. O povo quis. Tanto que o nome Saul no hebraico quer dizer pedido. Né? Tá? Então aí não entra a vontade diretiva, aí entrou a vontade permissiva de Deus. O pai não quer, mas ele permitiu. Ele deixou. É como o pai do pródigo. O filho queria a herança, ele acabou dando a herança, o filho foi, se perdeu. Mas agora vem esse ponto. Porque quando a gente fala do reino de Deus, Isaac, ele é um reino sob promessa, porque Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Noé, e Deus tinha um projeto inicial e que isso desprende promessa sobre Adão. Então, da geração de Adão, ali vem toda a humanidade. E daí tem esta promessa, ela nos faz pré-entender que, da parte de Deus, os seus filhos eram para ser exemplo para toda a humanidade. Para as demais nações. Para as demais nações. E aí, como a gente vê no Novo Testamento já, né, que as nações caminharão à luz, daí já falando do governo que vai vir, né, caminharão à luz de Cristo. Né, e Jesus diz que nós, né, vocês são a luz. Então, falando também disso, daqui a pouquinho a gente entra nesse ponto, mas parece que desde o início o que Deus queria era que os seus filhos pudessem guiar os demais. Mas, por um momento, dá esse impasse. O que é esse impasse? O governo humano é um governo falho.
Então você pode ter um governante que acerta em quase tudo, mas ele não vai conseguir acertar em tudo. Não será perfeito. Não será perfeito. E aí nós entramos propriamente nessa situação. O que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará para que o seu reino, que é pleno, que é perfeito, aquele reino idealizado do início por um Deus que criou tudo com perfeição, mas deixou o homem intervir. É bom nós lembrarmos disso. Deus cria com perfeição, ele detém o poder, ele consegue a qualquer momento mover, mas ele está deixando os filhos dos homens esticar um pouco mais a corda. Seria isso, né, pastor Valderi? Então o que acontece? Ele não perdeu o controle. Assim como o pai do pródigo, ele deixou os filhos ir, esperando que em algum momento os filhos tomem consciência. Sim. Se nós tomarmos consciência desta vontade primeira de Deus de nos tornarmos uma geração que dá direcionamento para o mundo, Bianca, um povo que é luz para que os outros possam olhar em nós e ver qual o caminho, porque a luz vai clarear a estrada, vai clarear o caminho. Se nós olharmos para esse Deus que tem esse propósito, né, o que nós podemos fazer? Eu acho que esse é o ponto do nosso início aqui. O que nós podemos fazer? Entendendo que nós fazemos parte deste reino prometido por Deus, um reino de justiça, um reino infalível, vou usar essa expressão para resumir. O que nós podemos fazer, né, no sentido de podermos revelar este reino aos que não têm esperança, aos que estão desiludidos com a política, desiludidos com os governos, Bianca? Eu acho que, em primeiro lugar, nós fazemos parte do reino, como o senhor muito bem colocou, mas a gente tem que compreender e entender qual é o nosso lugar nesse reino, né? Por que eu fui chamada? Qual que é o meu papel dentro desse reino? Claro que a gente vai falar do amor de Cristo. O reino é organizado. Mas Perfeito. cada um tem a sua função dentro desse reino. Claro que, no modo geral, todos nós vamos ser luz, vamos falar do amor de Cristo, mas de qual forma eu fui chamada para falar desse amor, né? Então, eu preciso primeiro entender de que forma, para que eu fui chamado e qual é o meu chamado e o que eu devo exercer nesse reino. Tá, eu vou chamar o teu pai aqui por causa da temática teológica agora. Vamos fazer assim, ó. Reino prometido. O que Deus prometeu para nós, pastor Valdeli? Eu tenho um rei, certo? O rei é um reino. Tem um reino, tem um rei. Só que dentro desse reino existem deveres, estatutos, que eu preciso conhecer o meu estatuto. Como disse a Bianca, aonde eu estou inserido nesse contexto. Tá? Todo reino tem leis, tem deveres. Só que, não só deveres, eu tenho direitos nesse reino. Deixa eu intervir aqui, só um pouquinho. Texto bíblico. Aí a sua mente agora já vai buscar ali com a ajuda do Espírito Santo. Texto bíblico. O que Deus fala sobre este reino? Para depois nós desenvolver essa outra parte, que seria a parte assim... Primeiro, o que Deus promete. Daí nós entramos depois no caminho, o que vamos fazer. Eu acho Primeiro nos direitos, eu que me adiantei. então. Primeiro, a promessa. Né? Imagina, temos os filhos, e daí você vai dizer, meu filho, o pai vai deixar isso. O que Deus fala que vai deixar? O que Deus fala que quer de nós? O que a Bíblia diz para nós sobre isso, pastor Valdir? A Bíblia fala no contexto do reino, que nós, quando Paulo usa a expressão lá em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Fugimos disso. Mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então o reino é um reino espiritual. Espiritual. Tá? Então nós cremos nesta promessa. Num primeiro momento, um reino espiritual. O reino espiritual. Tá? E como diz o Evangelho, o reino está dentro de nós. Esse reino. Por quê? Porque dentro do contexto temático de Paulo, não é comida nem bebida, mas é a alegria do Espírito Santo. Saber que um dia eu vou estar eternamente junto com este rei, que é um reino justo. Puxa, isso é maravilhoso. Certo. E nós vamos então ouvir uma música aqui com o Isaac e com a Bianca, e falando desse assunto tão maravilhoso, de uma profundidade. Nós vamos aqui, enquanto eles estão cantando aqui, você vai pensando aí,
Vai fazendo suas anotações, eu e o pastor Valdelir aqui vamos conversando em off aqui, porque a gente quer que você tenha um coração alimentado nessa oportunidade com coisas maravilhosas que desprendem desse reino eterno, sempre eterno de Deus. Vamos ouvir então mais uma canção? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O Rádio Connect deste dia especial, nós estamos aqui com a presença do pastor Valdelir, mais uma vez, também da Bianca, do Isaac, e tratando sobre o assunto do reino de Deus, um reino que é presente, um reino que é vindouro e um reino que foi prometido a nós. Esse assunto é muito vasto, como toda a Bíblia Sagrada, mas é de uma importância muito grande, porque nós somos participantes, fazemos parte desse reino no presente tempo, pastor Valdelir, porque vamos partir, né, continuar caminhando dentro desta linha que o reino foi prometido, né? Esta promessa, inicialmente, ela parece que é feita de um reino eterno, mas ela é feita inicialmente para Davi, né? É para Davi que Deus fala, né, que da geração dele, né, haveria um governo que não teria mais fim. É isso? O senhor lembra alguma coisa nesse sentido? Isso aí. Porque Jesus viria da linhagem davídica, né? Porque nós cremos no reino que jamais será destruído. Hoje o senhor percebe, olhando para a história, né, quantos reinos se levantaram, mas nenhum existe hoje, tá? Impérios mundiais, reinos que se levantaram, mas todos foram passageiros. O senhor falou uma coisa importante para nós, né? De Davi desprenderia o Messias, desprenderia este rei. A nossa compreensão cristã, Isaac, ela diz para nós que esse rei é Jesus. Jesus vem e anuncia que o reino dele não é dessa terra, mas é um reino que se instalaria nesta terra. O senhor abordou uma questão bíblica que diz que o reino é um reino espiritual, né? É um reino que está, então, que estava nos dias de Cristo para vir. Ele chega, o reino do céu já está entre vós, é o que Jesus diz, né? E agora nós, nele, se ele é o rei desse reino, nós estando nele, andando com ele, vivendo com ele, como discípulos, como amigos, como filhos, irmãos, né? Nós agora, então, também já estamos fazendo parte deste reino. É isso, pastor Valdelir? Nós já estamos inseridos, né? Porque quando cremos, nós já temos vida eterna. E este reino que é eterno, uma das coisas que ele promove é uma vida que é eterna. Então, nós já fazemos parte disso. Temos a promessa, já falamos, foi feita uma promessa, né? A promessa se cumpre em Cristo, né? O reino surge em Cristo. Mas e agora? Ele continua existindo nesse momento, porque nos dias de Jesus ele chegou, né? Tanto que João Batista, que foi o precursor de Jesus, a mensagem central de João Batista, o que era? Arrependei-vos,
Porque o reino de Deus está próximo. Certo. Jesus traria esse reino. Certo. Esse reino de paz, um reino de justiça. Um reino que não teria injustiças. Porque se tem uma coisa neste reino que nós somos súditos, pastor, esse reino não pode haver injustiça. Por quê? Porque o nosso rei é justo. Isso que as pessoas precisam entender. Então, vivendo e convivendo nos dias de Jesus, né, a mensagem de Jesus que ele estava plantando nos corações, e a vida prática dele era uma prática de justiça, uma prática de integridade plena, uma prática de preocupação com o outro em detrimento de riquezas, de bens. Era o que ele pregava, né? Que não houvesse apego às coisas, porque essas coisas hoje existem e amanhã já não existem mais. Então, que valorizassem realmente é o ser humano. Então, o ser humano que era desprezado pela sociedade, visão do reino que Jesus vem para revelar. O ser humano que era desprezado, agora o reino quer acolher e quer ajudar. Não quer perder ninguém, não quer perder o andarilho, não quer perder o paralítico, ninguém. Então é um reino que abraça, é um reino que quer cuidar, é um reino que inclusive Jesus vem e promove cura, promove libertação. É um reino de gente liberta, é um reino de gente curada. E mais do que isso, pastor Valdir, nos dias de Jesus, o reino dos céus é um reino de pessoas que têm a capacidade de replicar o favor e a bênção que receberam. Então, este reino é maravilhoso em vários aspectos, porque aquilo que o rei pode fazer, qualquer um dos seus súditos parece ter a capacidade de fazer também, né? Isso é tão lindo, pastor. Olha que bacana isso aqui. Olha como Deus clareia nossa mente, né? Isso é tão lindo que a promessa que era sobre Davi, que Jesus veio da linhagem de Davi, Jesus veio sem parecer e sem formosura. Né? O texto, o profeta messiânico diz isso. Ele não tinha parecer e não tinha formosura. Só que ele tinha algo que atraía as pessoas desse reino. Ele tinha amor. Ele tinha justiça. Né? Tanto que as pessoas queriam estar próximo a ele. Inclusive as crianças. Eu acho um texto tão lindo lá em Mateus 19, que as próprias crianças, porque criança é inocente. Criança é inocente. Criança, olha, ela é o que é criança. E as crianças tinham prazer, as próprias crianças, tinham prazer de estar perto de Jesus. Por quê? Porque ele veio trazer um reino diferente dos outros governantes. Nós homens criamos um estereotipo, Isaac, de autoridade que não é qualquer pessoa que pode se aproximar. Então, a autoridade, quando fala de cunho humano, quanto mais elevada, parece que mais afastado você tem que ficar, né? E pegando esse gancho do pastor Valdelir, Jesus, ele é o autor da vida, ele é o rei prometido, mas ele vem e todos têm prazer de estar perto, todos querem chegar perto, né? Salvo aqueles que achavam que tinha, né? Ou que tinham uma autoridade humana, né? E não queriam se submeter a um homem que vem sem aparência, né? Um simples carpinteiro. Mas observe isso, que este rei, ele revela que ele é governante de um reino aonde não tem mais diferença. Nós estamos falando de socialismo aqui, mas aonde não há diferença, onde irmão é irmão mesmo, onde amigo é amigo mesmo, e não é dois amigos, né? Alguém diz, um ditado popular, que se chegar no final da vida e tu poder encher uma mão de amigos íntimos que você teve, companheiros você tem vários, né? Colegas você tem vários ao longo da... Mas tu poder encher uma mão, 5 dedos de amigos íntimos que tu teve, você foi um homem próspero. Só que o reino que Jesus vem para anunciar e revelar é um reino onde todos são amigos próximos. Todos são chegados. Tanto que ele diz para os discípulos, diga-se de passagem, houve um tempo que tinham muitos discípulos, depois fica só os 12, né? Mas teve um tempo de ter mais de 70. E ele diz para aqueles 12, que poderiam até ser mais, né? Ele diz para aqueles 12 assim, vocês agora são meus amigos. Eu não vou chamar mais vocês de servo nem de discípulo, vocês são meus amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vocês eu estou dizendo tudo que eu sei. Então eu tenho intimidade com vocês. Então é um reino de aproximação. E Jesus faz uma oração muito linda, também revela um aspecto desse reino, pastor Valdelir. Quando ele ora ao Pai em determinado momento, ele diz assim, eu oro não só pelos 12 que estão aqui, só por esse. Eu oro por aqueles que haverão de crer na mensagem que será levada adiante, para que eles sejam um como nós somos um. Então este reino vem, parece que para não haver mais divisão alguma, não haver mais nenhum tipo de
de promoção especial para determinado personagem, porque ele está acima dos demais, não. Parece-me que o que Jesus ensina, Bianca, que aquele que mais tem, ele serve mais, ele vai ser cobrado mais, é o retrospecto claro desse reino. É um reino onde... O ato de Jesus lavar os pés dos discípulos, né? É perfeito. É um grande exemplo disso. É perfeito. Então, assim, você está à frente, esse reino de Cristo, esse reino perfeito, você não está à frente para ser o personagem mais honrado, mais lembrado, mas você está à frente para fazer frente, né? Para abrir caminho, imagina aí, né, dentro de uma linguagem bem simples. Vamos abrir uma estrada, você é o cara que vai pegar a foice e vai abrir a primeira picada. Então, esse é o que lidera na visão deste reino, o que vai na frente. E é exatamente o que Jesus fez. Não é isso, pastor Valdir? Ele foi o primeiro a se entregar. Ele foi o primeiro a viver pelo outro e não para si. E é isso que se espera desse reino que está para vir. Logo, se um está servindo o outro, não vai mais haver conflito. Porque, em certo sentido, quando há uma disposição natural de servir, Isaac, a cumplicidade, a harmonia, a comunhão, porque daí ninguém precisa pedir, ninguém precisa solicitar, ninguém precisa ficar frustrado, né? Mas automaticamente você já está servindo, você já está ajudando. Aí pensa, vamos fazer um churrasco, né? E daí você pensa, quem é que vai assar? Não, já está lá o Valdeli assando, pastor Valdeli. Daí, vamos tomar um café. Já está lá o Edson servindo a mesa. Não precisa ninguém nem se preocupar. Esse é o reino, um reino pleno, onde não fica ninguém se esquivando de ajudar, ninguém se esquivando de servir, ninguém se esquivando de orar, de abençoar, de tratar. O reino que Jesus promove é isso. Então ele vai na frente fazendo tudo, ensinando tudo, como diz a Bianca. Ele vai e lava os pés, que era o serviço do servo mais simples, mais indigno da casa. Ele vai lá e diz, não, no reino vai funcionar assim, ó, ninguém vai ter no coração, não, eu sou um pouco mais elevado, eu acho que eu não posso, não. Precisa fazer, vamos fazer. É isso que parece que ele vem plantar. Mas, num contexto... Pastor, uma coisa que me chama a atenção, eu que faço parte, você que faz parte desse reino, tem que ter uma coisa em mente, esse reino é justo, porque o rei é justo. Você que não faz parte desse reino, quem sabe está desiludido com algumas questões deste mundo, faça parte desse reino. Os homens falham, né? Os homens falham. Nosso rei é justo. Os homens falham, mas o nosso exemplo continua sendo Cristo e as pessoas que se entregam por completo a Cristo. Então, vamos pegar o princípio das leis, né, do nosso governo humano presente, né, o governo do Brasil. A gente respeita, mas às vezes tem algumas regras que a gente infringe, tem algumas leis que a gente fura elas. Assim, por mais que alguém se posicione ou foi posicionado como um líder, um governante que entende os princípios da palavra de Deus, algumas regras ele vai acabar infringindo. Algumas regras ele vai acabar abortando, vai acabar tropeçando. E aí você não pode se basear num ser humano, por mais que ele exerça um cargo de liderança, e que às vezes ele cometeu algumas falhas, como eu cometo, como talvez o pastor Valdeli também comete. Mas onde é que está a nossa ancoragem? É no nosso rei. Porque ele é um rei amoroso, que quando nós erramos, ele não nos despreza, mas ele nos chama para a conversa. Ele nos chama para perto dele mais uma vez e nos reinstrui. E ele deixa uma orientação muito linda. Perguntaram para Jesus certa feita, quantas vezes eu devo perdoar, né? E perdoar fala de você aceitar a pessoa de novo, de você não levar em consideração aquela falha que ela cometeu. Quantas vezes você deve perdoar? 7 vezes, né? Que era o que a lei dizia, isso, né, pastor Valdeli? Ele disse, não digo 7, eu digo 70 vezes 7. Quer dizer, é um reino onde não existe mais você errou, não serve. Então você que de repente está afastado, está longe de Deus, que diz, mas isso aí é conversa de líder religioso, é parecida. Querido, olha para Cristo e entenda que os teus irmãos falham. Um outro ponto bem simples de compreender. Eu vou dizer 3 irmãos de sangue, mais 2 irmãos de criação, 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos, Isaac. Nenhum deles é perfeito. Todos eles falham. E, inclusive, eles olhando para mim, eles vão ver que eu falho também. Mas eu amo eles. E isso que às vezes falta no meio do teu coração, de entender, de ver como Cristo via. Né? Os discípulos todos falharam, não teve um que não errou. Um errou mais que os outros, mas todos erraram.
né? E Jesus, depois que ressuscita, vai ao encontro deles, porque ele era perfeito em amor, ele era o irmão perfeito. É isso que esse reino vem mostrar para nós. É possível, né? Nós amarmos além das fraquezas, além das falhas, e aí nós já estamos começando a promover isso. Então, nós falamos, é um reino que foi prometido, é um reino que foi vivido no presente, nos dias de Jesus, e ele pode ser vivido hoje, Isaac. Dessa forma, é possível amar desse jeito, é possível perdoar desse jeito, é possível não querer ser mais que o outro, Bianca, é possível você lavar os pés dos teus irmãos hoje, não querer ser o primeiro a ser lembrado, mas ser o primeiro a servir às mesas. Isso é possível ser vivido hoje? De certa forma, sim, né, pastor? Porque isso é, como que eu posso dizer, é um ato de voluntariedade. Isso. É, de poder servir, né? Poder fazer o melhor de si, né? Porque, de certa forma... O exemplo a gente tem, né? Jesus aí é o maior exemplo disso, né? Sim. Então, a gente tem que ser como ele. Então, é possível sim. Não é fácil, né? Não é fácil, é difícil, mas é possível. Nós temos uma predisposição, talvez por isso não seja fácil, de nos orgulharmos pelos nossos atos de serviço e as funções e posições que nós vamos galgando e alcançando, alguns de nós, né, ao longo da caminhada. Às vezes, é que a sociedade que nos cerca ela vai influenciando a nossa vida. Isso é uma frase de um contexto de sociologia, né? A sociedade exerce influência sobre o indivíduo. Sim. Então, o que acontece? A sociedade do nosso lado diz assim, você tem que ser honrado, você estudou muito para isso, né? Mas Jesus, em contrapartida, parece que ele quer dizer para nós, já que tu estudou, agora usa esse estudo e ensina e ajuda, né? Então, é um reino meio que de ponta cabeça, né? Ele vai na contramão do reino social, né? Mas é possível aplicar. Porque é o seguinte, inclusive, Jesus, ele diz assim, ó, não só aplica, mas reverbera. É uma linguagem musical, né? O reverb, né? Aquele sonzinho que ecoa, que ecoa, né? Porque Jesus diz assim, ó, pastor Valdelir, vocês, se crerem, farão as obras que eu fiz, o que eu faço, porque ele estava fazendo naqueles dias, e as farão maiores. Né? Então ele amou. Ele está dizendo assim, ó, vocês podem amar mais ainda. Será que é possível isso, gente? Ele ajudou, ele diz, vocês podem ajudar mais ainda. Será que é possível? Né? Ele cuidou, ele perdoou. Será que é possível perdoar mais que ele? Ele disse que é. E aí? O que vocês acham disso aí, pastor Valdelir? Que as pessoas não entendem que no reino de Deus o menor é o maior. Tá? Imagine, o menor, aí Jesus disse assim, os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas o menor vai ser sempre o maior. As pessoas não entendem isso. Eu quero pensar, embora isso diminua o tamanho do que nós podemos fazer, que Jesus talvez estivesse dizendo assim, farão coisas maiores, principalmente porque nós temos mais tempo do que ele teve. Né? Ele foi só 3 anos e meio, né, que foi o que durou o ministério dele. De momento, a gente não há relatos bíblicos da infância de Jesus, bem pouquinha coisa. Então a gente não sabe que tipo de criança ele foi, que tipo de adolescente, tá? A gente acredita que, dada a cultura de Israel, o menino, né, obediente, estava ali junto do pai, aprendeu o ofício do pai, inclusive. Enfim, mas principalmente é porque nós temos tempo de perdoar muitas pessoas ao longo de 70 anos, né? Que é a média que estamos vivendo. O brasileiro parece que subiu até a nossa qualidade de vida está um pouquinho melhor. E aí, automaticamente, eu acho que a média de vida agora é 77, né? Uma coisa assim, 77, 78. Então, imagine que você vive esses 77, 78 anos, né? Quantas pessoas você vai ver ao longo da sua vida que vão te ferir, que vai acontecer isso e aquilo, mas que você vai ter também a oportunidade de perdoar muito mais. Né? Quantas pessoas necessitadas, que às vezes você tem um recurso financeiro, é um empresário, alguém que você poderia ajudar muito mais, mas às vezes a gente canaliza aquilo só para um benefício próprio pessoal. E deixa eu te dizer uma coisa, nada exemplifica pior um cidadão do reino do que um personagem que é egoísta ou que vive só para si ou só para sua casa. Porque o teu rei não faz isso. Então você pode ser de outro reino, mas do de Cristo não. Porque os súditos e aqueles que estão juntos deste rei, eles praticam as obras que o rei faz. Né? A palavra discípulo, no sentido comum, é aquele que faz o que o seu mestre faz.
né? Então, se o mestre está fazendo, se o mestre está perdoando, eu perdoo. Se o mestre está ajudando o necessitado, estou eu lá junto ajudando. Então, chega ao momento, né? Vamos pegar um outro princípio bíblico. Se nós somos realmente somos corpo de Cristo, né? Então, onde é que está Jesus agora? É onde você está. Tu está no corpo dele, né? O que Jesus está fazendo agora, Isaac? É o que tu está fazendo, se tu realmente está nele. Então, é impossível desassociar um personagem que faz parte de verdade desse reino do seu rei. Ele está no rei, o rei está nele, e é o que Jesus diz, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, vocês estarão em mim, assim como eu estou no Pai, e junta, né? Um só corpo. Eu ouvi uma expressão, pastor Valderir, esses dias, hoje eu estou falando bastante, gente, sobre a forma que nós vemos, né? Deus é um Deus que só tem ele só sabe fazer um tipo de cálculo, né? Ele só ensina um cálculo, ele só ensina... agora me fugiu a linguagem matemática para isso, mas só existe uma forma de Deus calcular. Ele não diminui, ele não divide e ele não soma. Deus só multiplica. E aí o que Deus faz com o homem, com a mulher, faz com os seus súditos, não é colocar mais um no reino. Vamos ganhar mais um, né? Na verdade é multiplicar. Então você faz vezes vezes um, e aí veio o pastor Valderir vezes um, e aí veio a Bianca vezes um, aí veio o Isaac vezes um, aí veio o Edson vezes um, aí veio o Misa vezes um, e assim foi vezes um, vezes um, vezes um, vezes um. E aí você faz isso aí a zilionésima potência. Quanto é que vai dar? Meu Deus. Vai dar 1. Entendeu? Essa é a conta de Deus. É a soma de Deus. É para ser 1. Não é para ser 1 milhão de pessoas. É para ser 1. Como ele e o Pai são. Não é o que Jesus disse? Para que sejam Maravilha, hein? Como nós somos 1. Isso é lindo, né? Então esse reino, ele não vem para colocar mais 2. Não, agora tem um 3 lá que é grandão. Agora tem um 4 lá. Aquele é forte, aquele entende. Não. É para ser um só. É um só. O que sabe mais instruindo muita gente. O que sabe bem pouquinho, estando ali, mas disposto a aprender junto, misturado no meio. Esse é o reino, né? É uma coisa linda a gente pensar que Jesus tinha isso no coração, tinha isso em mente. Inclusive, né, no Getsemane, né, pastor Valdelir, Bianca, quando chegam lá, os soldados perguntam como é que nós vamos identificar ele. Porque ele é muito parecido com os outros. Entendeu? É uma túnica simples que nem os outros, é uma sandália igual aos outros, é a barba, é o cabelo igual. Ele diz, qual que é ele? Não, eu vou dar um beijo. Você está entendendo? Aí o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 2:17, diz assim, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos. Me veio um pensamento agora, né? O que passa da unidade é coisa nossa, não é coisa dele. Entendeu? O que passar da unidade, o que passar de viver como um, é coisa nossa. Então, o que eu quiser ser a mais é coisa minha, não é coisa dele. Porque estar nele é o suficiente. E é impossível estar nele se eu não estiver lado a lado, andando junto, fazendo parte da vida do Isaac, da Bianca, do pastor Valdelir, do pastor Sérgio, do Misa. Eu preciso me tornar um com os meus irmãos. E aí já não tem mais como eu querer separar alguém, querer viver isolado de alguém. Não, eu vou ter que achar um jeito de fazer parte da vida do Isaac. Não, mas está difícil, mas eu vou ter que entrar, vou ter que achar um jeito. Né? E todo coração, por mais duro que seja, tem um pouquinho de terra boa, que é outra mensagem bíblica. Vamos para frente? Vamos ouvir mais uma música, depois a gente já volta para o bloco final. Que Deus continue abençoando o teu coração, o coração de todos os nossos ouvintes, você que está nos assistindo. Fica com a gente aí. Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás,
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Maravilha dos céus, estamos falando sobre o reino de Deus nesse dia. É um assunto aqui também que talvez a gente vai ter que usar outros programas para a gente falar sobre ele. Nós começamos com um propósito, né? Esse propósito disso vai desprender aí outros ramos desse galho, que é o reino de Deus. Nós começamos falando sobre o reino prometido, é uma promessa de Deus, né? Um governo eterno, um governo de justiça. Nós falamos sobre o presente do reino nos dias de Jesus e se é possível a gente fazer a manutenção, né, daquilo que Jesus começou a fazer. E a Bíblia diz que sim, e não só a manutenção, mas a ampliação das tendas, a ampliação do trabalho, a ampliação das virtudes e bênçãos desse reino. E também, claro, né, daquilo que é importante para o ser humano no sentido de observação, seguir as leis e as regras, que são saúde, né? Alguém disse que um reino sem regras, um governo sem regras, ele está fadado ao fracasso. Então precisa de orientação. Mas a gente queria falar um pouquinho, só para fechar aqui a nossa janela desse programa, pastor Valderi, sobre o reino vindouro. Porque o reino é prometido. E a promessa contempla um tempo presente, um tempo sobre a geração posterior, mas também contempla um futuro. E falando desse reino no futuro, o que o senhor tem para falar com a gente e com os nossos ouvintes, pastor Valdeli? Pastor, uma coisa bacana no bloco anterior, o senhor comentou que Deus, Jesus, que é o nosso rei, ele nunca despreza ninguém desse reino. Ninguém. Tá? Então, se um dia você fez parte desse reino, as portas do reino estão abertas para você. E eu achei tão lindo, tem uma mensagem que até o senhor fez menção aqui, que todos os discípulos erraram. Só que quando Jesus ressuscitou, o senhor falou isso no bloco anterior, tá? Lá em Marcos capítulo 16 e o versículo 7, tem um texto assim que eu amo esse texto. Porque quando as mulheres, a Maria, a Salomé e a outra Maria, mãe de Tiago, vão lá no sepulcro ver Jesus, Jesus não está mais lá. Ele havia ressuscitado por quê? Porque viria um outro reino futuro. Né? Aí elas ficaram perplexas. Aí o anjo disse assim, não, fique tranquilo, ele ressuscitou, vai para Galileia e pediu para vocês avisar os discípulos que ele vai para lá. Daí eu imagino que as mulheres saindo, dizem, ei, peraí, não esquece de avisar Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha falhado, Pedro tinha errado. Mas Jesus, mesmo que Pedro errou, Jesus lembrou de Pedro, porque Jesus queria ter uma conversa com Pedro, em particular, para trazer Pedro para o reino dele. Olha que bacana isso aí. Esse reino é um reino de um amor tão profundo, né? E eu gosto de, às vezes, falar com os nossos irmãos na igreja sobre amor nesse aspecto, né? Que o amor ele não ganha nada. Se for falar nos padrões humanos, Isaac e Bianca, o amor não tem nada a receber se você fazer uma leitura básica de 1 Coríntios 13 e 7. Porque ele sofre, ele espera, ele suporta e ele crê. Então, quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas o amor sofre. Quem quer ficar esperando? O que é esperança? Esperança, o próprio texto bíblico fala para nós que a esperança que chegou não é esperança. A esperança é justamente ancorada no aguardo, né? Na questão ainda não chegou. Então o amor fala daquilo que você não tem ainda, né? Da mudança que ainda não aconteceu, mas você está aguardando que aconteça. E aí vai um contexto familiar, contexto amizade, contexto casal, né? Coisas que tu espera que aconteçam, mas não aconteceu ainda. O amor permite você esperar, né? Outro ponto, ele sofre, ele espera, ele suporta. Quem quer suportar, gente? Quem quer suportar, né? Nós vivemos uma geração que ninguém suporta nada, ninguém aguenta ninguém, né? 2 e 3, mesmo sabendo que vai ficar desempregado, você já, o patrão falou de um jeito que eu não gostei, daí vai lá, você fica no seguro-desemprego, sofrendo, às vezes cabo seguro, não consegue, mas não quer suportar, não quer tolerar. Mas o amor suporta,
né? E aí o amor crê. Quando a gente fala de crer, né, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, fala da esperança de novo, e a prova do que não se vê. Então você analisa o que é o amor de Deus, porque esse é o amor de Deus, que Paulo fala aos Coríntios. É um amor disposto só a dar, e sem receber nada em troca. É Jesus com os discípulos que negam ele, que fogem, que vão embora. Veja que ele ama e ama mesmo, que quando ele retorna, né, depois de cumprir a primeira etapa do processo pós o Calvário, ele já ressurge, ele já ressuscita e já volta como se tudo fosse normal. Eu tenho que ainda voltar para o nosso Pai, e é Pai de vocês também. Eu acho lindo esse princípio bíblico que ele diz assim, meu Pai, vosso Pai. Mudou. Agora está feito. Agora eu consegui unir os meus irmãos com o Pai. Agora eu consegui a aceitação de vocês por completo. Acabou o pecado, nada mais separa. Agora nós somos uma família. Isso é lindo demais. E ele diz assim, meu Pai, vosso Pai, deixa eu lá acabar essa parte de serviço e daí vem o que o senhor disse, né? Avisa os discípulos que eu vou me encontrar com eles e avisa o Pedro também que eu estou indo. Como se nada tivesse mudado. Por quê? Porque ele ama. Eles erraram, mas eu amo eles. Né? Amor. Continua daqui para frente. Interessante que daí ele vai lá, come um peixe, ele assa o peixe, assa o pão, faz uma fogueira. Olha que coisa interessante. Faz uma fogueira e os discípulos vêm com 153 peixes. Aí Jesus faz só uma pergunta. Pedro, 3 perguntas, mais uma pergunta que Jesus fez. Tu me ama mais do que esses aqui, do que esses peixes que estão aí? Por quê? Porque eu quero te trazer de volta para o meu reino. Que o meu reino é diferente deste reino. Olha que coisa maravilhosa isso aí. É um amor que se entrega e o amor que é doado, que não é cobrado, ele muda as pessoas. Isso é importante, é uma marca que Jesus deixa. Né? Pedro só é transformado, os discípulos só são mudados por completo, Bianca, quando eles entendem que Jesus não está cobrando eles. Jesus simplesmente se entregou para eles. Dá amor independente do que eles forneçam. Porque até uma altura a gente acha que Deus nos ama pela quantidade de serviço que a gente presta para Ele. Né? Então é uma cultura de funcionário. Deus vai me pagar porque eu estou trabalhando para Ele. E isso não pode existir no nosso coração. O amor de Deus é um amor de Pai. É um amor incondicional. Incondicional. Que vai a vida inteira servir seus filhos porque é filho. E ponto. Independente do filho retribuindo ou não, é filho e acabou. Né? É um pai em sã consciência, ele não despreza mesmo que o filho vá para a prisão, mesmo que o filho cometa um ato muito grave, ele não vai desprezar o seu filho. Esse reino tem uma parte futura dele, pastor Valdir. Nós estamos falando de coisas que são desenvolvidas no presente pelo amor que Cristo tem, e nós podemos desenvolver isso sobre as pessoas que estão em nós. Nós fazemos parte disso, então se nós fazemos parte, é parte, não é dividido. Então esse amor está na gente, Isaac. Basta que a gente queira exercitar ele. Né? Essa disposição para perdoar, para ajudar, está em nós. Se a gente quiser, dá para fazer. Mas o que está para vir ainda, pastor Valdir? Esse reino, Jesus em breve virá pessoalmente restaurar este reino. De forma plena. Né? Plena. É importante nós sermos isso. Plena. Porque hoje é fragmentado. Então é possível o senhor desenvolver os aspectos do reino, mas eu não. É possível o Misa desenvolver, mas o Isaac não. É possível a Bianca estar desenvolvendo, ou no nosso casamento a minha esposa, a Adriele, está desenvolvendo e eu não. Né? Mas quando o rei voltar, né, de forma plena, todos caminharão à sua luz. Todos andarão sob a justiça, todos estarão sobre este governo pleno, terno, perfeito, né, que é a maior esperança do homem. E o que nós podemos deixar como uma palavra para os nossos ouvintes, para a gente fechar Só aqui? Que eu tenho que ter uma coisa em mente, pastor. Deste reino eu sou embaixador. Além de súdito, eu sou embaixador. O que é o embaixador? Eu sou um representante deste reino. E eu, como representante, eu tenho que testemunhar esse reino. Promover, né? E promovê-lo, porque tudo que nos mostra, tudo que está acontecendo hoje, nos mostra que esse reino está muito perto de nós. Verdade. Glória a Deus por isso. Seja você um representante do reino, e o representante, você pode pedir na carteira de trabalho dele, né, você pode pedir um produto. Tem um violão aqui, vamos fazer um merchandising, Isaac. Esse violão tem uma marca, né? Imagina que eu represento essa marca aí. Não vou dizer qual é, mas imagina que eu represento. Daí você vai me pedir, Edson, tem violão, você vende violão da, sei lá, um outro violão aí, de um outro país? Você vende violão japonês?
Daí eu vou dizer para você, não, Isaac, eu só vendo violão coreano. Por quê? Porque eu sou um representante do violão coreano e não vendo violão japonês. Sim. Né? Então, quando as pessoas chegarem em nós, quem você representa? Se você representa Cristo, eles não vão encontrar outra coisa a não ser Cristo na sua vida. Eles não vão encontrar outra coisa a não ser... Se tu realmente representa Cristo, eles vão até querer brigar com você, mas Cristo não briga. Eles vão até querer que você se ire, mas Cristo não vai se irar. E você não vai ter outra coisa para apresentar para as pessoas. Eu uso uma expressão bem simples na igreja, pastor Valdeli, que eu aprendi, cada um dá o que tem. Sim. Às vezes pode querer brigar com a gente, Bianca, mas eu não sei brigar. Querem querer que você xingue, mas eu não sei xingar. E é isso que tem que ser desenvolvido. Então, o verdadeiro representante, ele vai ser observado pelos frutos que ele tem para oferecer, pelo produto que ele tem para oferecer. Vão pedir para você algo e você vai dizer simplesmente, eu não posso porque eu não represento essa marca. Eu represento um reino justo, Perfeito. perfeito e represento um reino pleno. Então sejamos nós esse representante, né? A promessa foi feita, veio, né? Todos vimos a sua glória, como diz o texto sagrado. Nós somos testemunhas vivas desse amor, dessa bondade, desta graça que nos envolve a ponto da gente se tornar, começar a não se ver mais fora disso. Podemos errar e erramos todos os dias, mas o nosso coração ele está constantemente sendo orientado, não é dessa forma, não é desse jeito. Você representa algo muito maior. Maravilha. Né? Maravilha. Uma vez eu estava passando por uma situação e o Espírito Santo falou ao meu coração, uma impressão do Espírito Santo, ele disse assim para o meu coração, esqueceu que você não é assim? Olha só. Um ponto assim, né, que estava para a gente perder a tranquilidade, o equilíbrio, e aí o Espírito Santo falou, você não é assim. Né? Tem situações, às vezes, no casamento, né, que às vezes ali o ânimo levanta um pouco, mas se tem um representante de Deus, do reino, lá dentro daquela casa, aí o esposo vai ter esse autocontrole, aí a esposa, emocionalmente, ela vai lembrar quem que ela representa e acalma, espera mais um pouco, assim como Cristo teve paciência com os seus, com todos que estavam à volta, você também tem, essa paciência está em você, essa graça, essa virtude e todas as demais bênçãos. Pastor Valdeli, considerações? Obrigado, pastor. Obrigado mais uma vez pelo carinho, e eu faço um convite a você. Faça parte desse reino, tá bom? Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado. Glória a Deus. Bianca? Agradecer mais uma vez, né? Sempre Cansadinha já. Eu tô com sono tá batendo, mas agradecer, é sempre muito bom estar aqui, né? Acho que é a terceira, quarta vez, nem perdi as contas. Mas é sempre muito bom. Presente e vindouro. Não. Quando o senhor precisar, nós estamos aí. Agradecer a todo mundo, né, que também está assistindo a gente. Quando o senhor precisar, é só chamar. Que bom. Isaac? Isso aí, pastor. Estamos aí, né? Graças a Deus, né? Mais uma vez o convite foi estendido, né? A gente estamos aí junto. É nóis, mano. Amém? Tá Obrigado, bom, Isaac. tá, pastor? Obrigado, queridos. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui, todos que estavam com a gente. Deus abençoe sempre você, sua casa, sua família. Eu faço também minhas as palavras do pastor Valdeli, venha fazer parte desse reino e permita que o governo, que a legislação desse reino também dirija o teu coração todos os dias. Eu tenho certeza que você vai se tornar um ser humano, um personagem ímpar, aonde você estiver. E isso não vai causar orgulho no seu coração se você realmente for um cidadão do reino, mas vai promover a edificação, a bênção, a restauração de todos que estiverem à sua volta. Deus abençoe sempre você, sua casa, sua família, e nós vamos seguir juntos. Daqui a pouco já vai ter mais uma programação o Mádio Connect, e você vai continuar com os jovens da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Forte abraço, que Deus abençoe sempre. Vamos continuar com uma música aqui, Isaac, Bianca, fechando aqui a nossa programação de hoje.
que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.